E nessa semana, como a Derla estava adiantando, Trump teve uma vitória importante e não foi nas urnas. Vou vir para cá, para essa câmera. Qual é? A fechadinha. A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que o ex-presidente pode sim disputar as eleições de novembro. A sentença está revertendo a decisão do estado do Colorado, mas vale como um precedente para todo o país. Mariana Janjá, aqui comigo, para explicar tudo isso daí, porque é um xadrez que, olha, não é mole, não. Raquel, mas foi muito importante que essa decisão saísse antes da superterça para que os eleitores tivessem mais clareza, né? Porque o que acontece? As cédulas eleitorais já estavam impressas com o nome de Donald Trump, mas os eleitores do Colorado não sabiam se os votos para ele valeriam ou não, seriam contabilizados ou não. Então, saiu essa decisão antes da votação da superterça, antes que os eleitores do Colorado pudessem ir às urnas, então puderam ir tranquilos, sabendo que os votos para Donald Trump iam sim contar. Raquel, o que acontece é que a Suprema Corte decidiu de forma unânime que os estados, o Colorado nesse caso, né, mas isso serve como precedente para estados, não poderiam desqualificar alguém de um cargo federal com base nessa medida que o grupo de eleitores no Colorado tentava usar para tirar Donald Trump das prévias eleitorais. É a terceira sessão da 14ª emenda da Constituição que diz que quem fez um juramento a essa Constituição e depois se revoltou contra o governo não pode mais exercer cargos públicos. Isso sim, se aplicaria a Donald Trump por causa da invasão do Capitólio. Os juízes não entraram no mérito da invasão do Capitólio, da responsabilidade de Trump sobre isso, só focaram nos aspectos técnicos dessa lei e aí Trump acabou sendo favorecido. Raquel. Muito obrigada, Mariana Janjá. Vamos já fazer a nossa roda de análise. Pode colocar todo mundo aqui em tela, Nicolas. Obrigada. Fernanda Manhota, vou com você. É muito diferente do que acontece no Brasil. Aqui no Brasil, a gente teve já uma série de presidentes impedidos de concorrer. A gente teve Luiz Inácio Lula da Silva, que estava inelegível em um pleito. Agora teremos Bolsonaro, que fica inelegível para o próximo. A Suprema Corte americana disse não vou colocar a minha mão. Por quê? Pois é, Raquel, a Suprema Corte ela tem uma composição nos Estados Unidos que hoje favorece o Donald Trump, inclusive do total de juízes que ocupam cargos, vários deles foram nomeados pelo próprio Trump durante a sua gestão. Então, quando a gente olha a composição dessa Suprema Corte, há uma tendência conservadora, mas é importante que aqui a gente não se engane. Não é porque há uma tendência conservadora que tudo que cair ou recair sobre a Suprema Corte necessariamente vai beneficiar candidatos republicanos ou o próprio Donald Trump. Já houve vários outros casos no passado recente em que a votação não obedeceu necessariamente esse critério. A sensação que me dá é que a Suprema Corte fez uma apreciação estritamente legalista dessa emenda, que é absolutamente datada historicamente, bastante abrangente, e tentou empurrar essa responsabilidade para fora da sua competência, portanto, para o Congresso. Também é importante dizer que vem pela frente uma outra decisão, que é a decisão efetivamente relacionada a alguns dos processos de Donald Trump que devem escalar até a Suprema Corte, e há, nesses casos, sim, uma perspectiva de perda do Trump. Então, a mensagem que eu queria deixar nesse rápido comentário é: a Suprema Corte, nesse caso, favoreceu o Trump, o que é importante, mas não significa que esse é um precedente constante. E mais do que isso, eu também acho que vale dizer que, mesmo com os números da superterça, nós não devemos abandonar a ideia de que a eleição será efetivamente disputada. Eu vejo muita gente tomar por definido que o Trump voltará ao poder, por exemplo, porque os dados surpreendentemente favorecem, mesmo no contexto em que a gente acompanha os processos e tal. E como o Lorival bem destacou, embora ele seja um favorito e os números assim confirmam, esse não é o modo como opera a eleição americana. A eleição, na prática, acontece em 6 ou 7 estados por uma margem
pequeníssima de votos e que estão, nesse momento, em disputa ainda muito viva. Você falou dos 70 anos, né, em que não há uma disputa entre os mesmos candidatos, fazendo uma referência ao Eisenhower. Tem outra referência histórica, né, o Harry Truman, que também estava numa situação como o Biden, era considerado um candidato que ia perder, que não tinha, assim, condições de fato, reverter a situação e se tornou presidente novamente. Então, acho que ainda é muito cedo para a gente tomar algumas coisas como dadas, inclusive essas questões de Suprema Corte. Raquel. Certamente, Fernanda, tem muito tempo ainda até novembro. Agora, Lorival, a Suprema Corte Americana ela decidiu sobre uma questão técnica, uma questão de forma. Uma corte estadual não pode tomar uma decisão federal. Ela não entrou no mérito. Se Donald Trump, tendo um monte de acusação de ter contribuído para o Capitólio, pode ou não pode ser presidente. Ela perdeu o timing. Os americanos vão para as urnas sem saber se Donald Trump é culpado ou não pelo Capitólio? A Suprema Corte decidiu por unanimidade essa questão, porque, de fato, né, um estado, entre 50 estados, decidir se alguém pode ser presidente ou não com base na 14ª emenda da Constituição Federal não faz sentido, né? Então, foi uma decisão bastante clara essa, cristalina. Essa outra questão, que é o mérito sobre se, Trump cometeu rebelião ou insurreição, que é o que a 14ª emenda menciona, e se ao ter feito isso, então ele está impedido de exercer um cargo federal, como prevê a 14ª emenda, é uma questão que define quem será o presidente, que define o destino do país. E a Suprema Corte, então, vai se abrigar no fato de que Supremas Cortes demoram muito para tomar decisões importantes no mundo inteiro, inclusive nos Estados Unidos. Então, como acontece muitas vezes com a justiça, o processo é que acaba sendo mais importante do que o mérito. Isso acontece muito no Brasil, né? Grande parte da injustiça do Brasil é que o processo se sobrepõe ao mérito. É, né? Típico do judiciário, Lorival Santana. E aí, nesse caso especificamente, como a Fernanda estava mencionando, são 6 conservadores, dos quais 3 foram nomeados pelo Trump. Então, o que eles vão fazer? Empurrar isso com a barriga para depois de novembro, quando essa questão se tornará, na prática, irrelevante. Porque ele, tendo se tornado presidente, existe uma leitura de que ele passa a ser protegido desses processos. Então, é isso que vai acontecer. Realmente, o Trump garantiu o caminho dele até novembro para realmente disputar nas urnas e não nas cortes quem será o presidente em relação ao Biden. Américo Martins, pergunta direta e eu sei que difícil. Suprema Corte Americana tomou a decisão política? Tomou uma decisão provavelmente técnica, até porque eu queria destacar o ponto que o Lorival trouxe de que foi uma decisão unânime. Então, não foi uma decisão que foi debatida ali em linhas partidárias. Foi uma decisão de deixar a questão política propriamente dita para o Congresso. Mas isso pode criar um grande problema, né? Porque nós ainda estamos aí investigando e checando qual foi a real participação do Trump naquela tentativa de golpe que aconteceu nos Estados Unidos. E eu queria fazer só um rápido paralelo com o Brasil. A gente deve agradecer muito a existência de uma justiça eleitoral, que não existe nos Estados Unidos e não existe na maioria dos países. É praticamente uma jabuticaba, um pedaço do sistema judiciário ser dedicado à questão eleitoral. E por que eu acho que a gente deve agradecer? Porque, como o Lorival corretamente destacou, o sistema judiciário, em geral, é lento. Mas a justiça eleitoral no Brasil sabe que precisa tomar decisões rápidas, obviamente técnicas, obviamente baseadas, né, na lei e na técnica judiciária. Mas é muito importante porque ela entende que o tempo das eleições é um pouco diferente de outros temas.